Atos capítulo 1, versículo 1, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, diga, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, diga, 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Senhor, obrigado porque a Tua palavra é viva e ela é eficaz. A Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. A Tua palavra é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A Tua palavra é remédio. A Tua palavra é alimento. A Tua palavra é lâmpada. A Tua palavra é bússola. A Tua palavra nos orienta. A Tua palavra nos transforma. Fala conosco, ó Deus, uma vez mais nessa noite. Nosso coração está desejoso, nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra. Se nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, esse texto que nós lemos, Atos capítulo 1, versículo 1 a 3, vai nos falar acerca da incontestável prova da ressurreição do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. Amém? Aqui diz, o escritor Lucas vai falar sobre a sua ressurreição. Ele vai dizer que o Senhor Jesus se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, e num período de 40 dias, diga 40 dias, o Senhor Jesus, Ele andou entre os discípulos, ensinando e falando acerca do reino de Deus. E quando nós falamos da ressurreição, irmãos, preste bem atenção, nós estamos falando do principal fundamento da fé cristã, é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Porque não há cristianismo, não há um cristão que não acredite, que não creia na ressurreição. É impossível ter uma vida cristã sem ter essa consciência de que Cristo ressuscitou. E Ele está vivo aqui entre nós nesse momento, diga glória a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 6, que depois disso Ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Aleluia! Você pode dar glória ao Senhor, irmãos? Ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, né? Então é um fato que o Senhor Jesus ressuscitou. Queiram os ateus acreditem ou não, a ciência acredite ou não, o mundo acredite ou não, o nosso Redentor vive. Ele vive, aleluia. Você sabe que hoje há diferentes denominações, batistas, metodistas, assembleias, que divergem em muitos pontos, inclusive doutrinários. Qual é a idade ideal para batizar uma criança? Não é? Se o milênio é literal ou não é? Enfim, há várias discordâncias, algumas divergências em pontos teológicos. Mas um ponto em comum une todas as igrejas cristãs, que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Aleluia! O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, se Cristo não ressuscitou, logo é inútil a nossa pregação, e também inútil a nossa fé. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, se Cristo não ressuscitou, é o que ele está querendo dizer, é inútil tudo que nós estamos pregando. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, se você não crê na ressurreição, vai viver a sua vida, não precisa nem ter Bíblia, não precisa nem ler a Bíblia, porque você não acredita na ressurreição, não é? Porque não tem como ser cristão sem a consciência de que Jesus ressuscitou.
E quando nós falamos de ressurreição, no Novo Testamento, houve vários relatos de pessoas que ressuscitaram, não é? Vários. O filho da viúva de Naim, Lázaro, que ressuscitou ao quarto dia, filha de Jairo, o jovem Eutico, Tabita, ou também chamada de Dorcas, ressuscitou. Apesar de ser um milagre raro, e nós não vemos isso acontecendo todos os dias, mas aconteceu e acontece em alguns lugares no mundo. Mas todos eles morreram e 10 ou 15 anos depois voltaram para o cemitério. O nosso Jesus foi o único que morreu, ressuscitou e está vivo até hoje. É único, aleluia, glória a Deus. E por que nós precisamos ter essa certeza da ressurreição? Porque essa é a nossa esperança de que nós não estamos sozinhos, irmãos. Essa é a certeza de que Ele não nos abandonou, aleluia. Essa é a certeza de que Ele está ao nosso lado. É porque o meu Redentor vive, é que eu posso crer no amanhã. É porque o meu Redentor vive, que temor não há, como diz a música. É porque Ele vive, é que aconteça o que acontecer, a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ou como Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. É o que Romanos vai dizer, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo que vivificará o nosso corpo mortal, porque Ele habita em nós. É esse Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo que habita dentro de você, dando saúde para o seu corpo. Então, se Jesus está vivo e ressuscitou, eu creio que há saúde para o meu corpo hoje, porque Ele vivifica o meu corpo. É porque 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que esse corpo corruptível há de se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal há de se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não temos medo da morte, não temos medo de nenhuma doença, não temos medo de nenhuma ameaça, não temos medo de guerra nuclear, não temos medo de fim do mundo, não temos medo de terrorismo, não temos medo de nada, porque o nosso Jesus está vivo, Ele não nos abandonou, Ele está do nosso lado. Essa é a base da nossa fé. Ele não vai nos abandonar mesmo quando todos te deixarem. Ele não vai nos abandonar quando você falhar ou você errar. Ele não vai me abandonar quando eu estiver no meio de um tiroteio. Ele não vai me abandonar quando os ventos forem contrários. Ele não vai me abandonar quando eu estiver no leito de uma enfermidade ou no quarto de um hospital. Ele não vai me abandonar quando eu estiver numa mesa de uma cirurgia. Ele não vai me abandonar quando eu for decepcionado por alguém. Ele não vai me abandonar nunca, jamais, porque Hebreus capítulo 13, versículo 5, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, diz o Senhor, porque o Senhor é o meu auxílio, e não temerei o que me possa fazer o homem. Por isso afirmemos confiantemente. Quem confia no Senhor, quem confia que Ele está vivo, quem confia que Ele está aqui agora nesse momento, quem confia que o Senhor Jesus está aqui entre nós, porque quem crê na ressurreição, aleluia, sabe que amanhã ou depois, se o Senhor nos chamar, e quando o Senhor nos chamar, nós estaremos com Ele na glória. Então a ressurreição é a prova e a certeza de que nós nunca seremos abandonados. Nunca seremos abandonados. Diga para o irmão que está ao seu lado: Jesus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. Você nunca estará sozinho. Ainda que todos te abandonarem, ainda que todos te deixarem, Ele estará com você. Aleluia. Você que está em casa me ouvindo, Jesus está com você. Ele está do seu lado agora.
enxugando as suas lágrimas, afofando o seu travesseiro. Ele que está aí dando o ar para você respirar. Agora, irmãos, pense comigo. A palavra diz que depois da morte, segue-se o juízo. Todos nós, depois que a nossa hora chegar, nós não poderemos voltar mais. Sim ou não? Segue-se o juízo. Aqueles que em vida tomaram a sua decisão estarão com o Senhor no paraíso. Aqueles que não fizeram, não deram tempo, infelizmente não há mais retorno. Amém? Agora imagina se fosse possível, preste atenção, se fosse possível você ter uma segunda chance e o Senhor falasse para você assim: pode voltar que eu vou te dar 40 dias a mais de vida. O que você faria? Se fosse possível, que não é. Você visitaria quem? Quem você daria a sua última despedida, ou quem você voltaria para dar o seu abraço que você não pôde dar? Se você tivesse 40 dias contado no relógio, quem você visitaria? Isso não vai acontecer comigo e com você, mas isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus, que quando ressuscitou, Ele não voltaria mais para a tumba, Ele agora ia direto para a glória, assunto aos céus no 40º dia, mas o Pai, na sua soberana vontade, ainda o permitiu estar 40 dias entre os discípulos. Falei alguma heresia? Falei alguma inverdade? Está na palavra. Você acha que o Senhor Jesus em 40 dias, Ele visitaria todo mundo que Ele conheceu em 33 anos de vida? Você acha que em 40 dias Ele iria dar tempo dele conhecer, ir lá e visitar todo mundo que Ele curou? Visitar o cego de Jericó, visitar, que foi curado, visitar o leproso, a sogra de Pedro, o cego de nascença, Lázaro. Será que Ele daria tempo em 40 dias dele visitar todo mundo? Ainda que sendo Deus, Ele poderia fazer, poderia até parar o tempo, mas Ele não o fez. Mas o Senhor Jesus se permitiu, preste atenção, Ele se apresentou para alguns grupos de pessoas que estão registrados aqui na palavra de Deus. Ele se apresentou vivo para essas pessoas, para nos ensinar algo, que Ele nunca vai nos abandonar, porque esses grupos de pessoas representam um de nós, representa você, representa a mim, representa tantas pessoas. E quando eu vejo aqui o primeiro grupo de pessoas para quem o Senhor Jesus se apresenta, o primeiro grupo, domingo de manhã, Ele ressuscita, e Ele apresenta para 3 mulheres, que Lucas capítulo 24, versículo 10, Lucas capítulo 24, versículo 10 vai dizer: e era Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago. Lucas capítulo 24, 10. Em João capítulo 20, versículo 1, vai dizer que era no primeiro dia da semana, João capítulo 20, versículo 1, que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e Lucas vai dizer que ela estava acompanhada de Maria, mãe de Tiago e de Joana. Sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. E no versículo 11 vai dizer que Maria estava chorando, porque quando ele chegou lá, o sepulcro estava vazio. Preste atenção, meus irmãos, nesse momento, todos os discípulos estavam trancados dentro de um quarto, com portas e janelas trancadas. Todos os discípulos estavam com medo, porque César e os religiosos judeus e os soldados romanos respiravam ameaças contra os cristãos. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam confusos, eles estavam trancados nos porões, eles estavam trancados nas casas, e aquelas mulheres também estavam com medo. Elas também estavam receosas de que algo poderia acontecer a elas.
Mas a Bíblia vai dizer que essas mulheres, ainda de manhã, domingo, 5 horas da manhã, talvez ainda estava escuro, elas saíram e elas foram até o sepulcro, aonde haviam colocado o Senhor. Elas foram até lá, mesmo vivendo o luto, mesmo vivendo a dor da perda, mesmo vivendo uma confusão mental do que tudo estava acontecendo, mesmo com as suas expectativas frustradas, mesmo com uma ameaça constante de morte, elas foram buscar o Senhor. Elas saíram das suas casas, elas foram até onde o Senhor Jesus estava. Sabe que primeiro grupo de pessoas é esse que, para quem o Senhor se apresenta, são aqueles que mesmo com medo, que mesmo decepcionados, que mesmo frustrados por algo ou por alguém, eles vão até a presença do Senhor Jesus, eles vão buscar o Senhor, eles saem das suas casas e vão até a presença de Deus. São aquelas pessoas que sabem que não adianta ficar trancado em casa, não adianta ficar olhando para a foto, para lembrar do que aconteceu no passado, não adianta ficar remoendo nada. Elas acreditaram e elas sabiam que só tinha um jeito, ir até a presença do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, você que está aqui hoje me ouvindo, você não está aqui porque você tem menos medo do que aqueles que ficaram em casa. Não, você está aqui porque mesmo com medo, você decidiu vir buscar o Senhor. Você não está aqui porque você é forte ou mais forte do que aqueles que não conseguem, não. Você veio aqui porque mesmo sendo fraco, você sabe que aqui é que está a sua força, aqui é que está a sua resposta, na presença de Jesus, na palavra que Jesus vai falar para você, que vai te fortalecer, que vai te alimentar. Você não está aqui porque você tem todas as respostas. Eu sei que você está sentado com muitas perguntas, há muitas pontas soltas, há muitas coisas que não fazem sentido, mas você está aqui porque sabe que a peça que não pode faltar no quebra-cabeça da sua vida se chama Jesus, e quando Jesus ocupa o lugar dele, tudo faz sentido. Porque no meio da tribulação, no meio da aflição, no meio da pressão, as pessoas têm uma tendência de se afastar de Deus, as pessoas têm uma tendência de não adorar mais a Deus, porque estão revoltadas com Deus. As pessoas ficam paralisadas, mas há aquelas também que decidem buscar o Senhor. Eu quero dizer que se você está aqui hoje, mesmo sofrendo, mesmo com luta, mesmo com dor, aleluia, você está no lugar certo, na hora certa. Foi muito melhor do que ter ficado em casa. Há muitas pessoas que não podem vir porque agora estão no leito de hospital, ou estão internadas, ou não tem como estar aqui mesmo. É verdade. Mas há muitas pessoas que poderiam estar e não querem estar. Talvez porque estão tristes com algo. Mas você veio porque você sabe que o seu Redentor vive. Você sabe que Ele não vai te abandonar. Ele sabe que mesmo com tantas dúvidas, Ele vai continuar te amando. Ele nunca vai te decepcionar. Diga glória a Deus. Então, no dia que o vento fica forte, no dia que o terremoto abater sua casa, o dia que for o pior dia da tua vida, o que você vai lembrar? Eu vou buscar o Senhor Jesus. Eu vou até a presença do meu Deus. Ah, pastor, mas eu queria tanto que meu marido estivesse aqui, eu queria tanto que a minha esposa estivesse aqui, eu estou cansado de ver sozinha. Continua vindo. Continua vindo. Quando Maria chegou lá, um anjo estava sentado na pedra. A pedra estava removida. Pedra significa problema. Pedra é aquilo que a gente não pode resolver. Pedra é aquilo que a gente não tem força para tirar do nosso caminho. Pedra fala daquela aflição que a gente está passando, que parece que a gente não consegue mais nem orar por aquilo. E muitos até já desistiram de orar, porque é tão difícil, é tão pesado. Mas quando você chega aqui, você vê o anjo assentado sobre uma pedra. Significa que, quando você chega aqui, aquele que tinha autoridade não tem mais, porque a morte tinha autoridade sobre aquele sepulcro. Mas quando Maria chegou lá, a vida já tinha vencido a morte.
E quando você chega aqui, você ouve daquele que tem autoridade sobre essa pedra da sua vida, sobre esse problema da sua trajetória. Quando você chega aqui, você reconhece e vê aquele que tem todo o poder, autoridade no céu e da terra para remover qualquer pedra. Quando você chega na presença de Deus, irmãos, é algo tão glorioso que você se sente um gigante diante dos problemas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vale a pena ou não vale a pena sair de casa para estar aqui? E quando Maria olha para aquela pedra removida, de repente ela vê um homem, ela pensa que é um jardineiro. A Bíblia vai chamar de hortelão, porque ela não sabia que era o Senhor Jesus. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 14. No versículo 13, na verdade, vai dizer: disseram-lhe, mulher, por que você está chorando? E ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, eu não sei aonde puseram. Que coisa, né? Mas de repente, no versículo 14, e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu quem, meus irmãos? Jesus. Ele estava como? Em pé, mas ela não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus, mulher, por que você choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse, Senhor, se tu levaste, dize-me, onde o puseste, que eu o levarei. Versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria. E ela voltando-se disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Quando ela sai de casa e vai até Jesus, ela ouve uma palavra, e uma palavra acaba com o desespero dela. Quando ela sai de casa, ela vai até Jesus, ela ouve uma palavra, e aquela palavra traz segurança, aquela palavra traz conforto. Quando ele falou Maria, ela pensou, peraí, só tem um que me chama dessa forma, só tem um que me chama desse jeito, só tem um que pode me preencher dessa forma que eu estou sendo preenchido, e é o Senhor. E ela vai dizer, Rabone, meu amado mestre. Irmão, isso aqui é tão glorioso, que quantas vezes você fica preocupado porque as pessoas esquecem de você, esquecem o teu nome, esquecem da sua dor, mas o Senhor Jesus se apresentou a você hoje, chamando você pelo seu nome, chamando você do jeito que só você sabe. Jesus fala comigo, irmãos, e eu sei quando Ele fala, eu sinto quando Ele fala. Todos nós temos que desfrutar dessa experiência com o Senhor, em oração, em quebrantamento, em renúncia. Eu sei quando Ele fala comigo, você exagerou, meu filho, você usou uma força desproporcional para lidar com algo que não tinha necessidade. Eu sei, Senhor, me perdoa. Eu sei quando Ele fala. Eu sei quando Ele fala assim, meu filho, pede perdão, porque não é assim que faz. Eu sei quando Ele fala comigo, fica calmo, eu estou do teu lado. Eu sei quando Jesus fala comigo dizendo, eu estou cuidando de tudo, acalma o teu coração, descansa em mim. Aí eu pergunto para você, você sabe quando Jesus fala com você? Você sabe quando Ele chama você pelo seu nome de uma forma que só Ele consegue preencher? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, esse é o primeiro grupo de pessoas para quem Jesus se apresenta. Quem? Aqueles que mesmo com medo, mesmo confusos, mesmo sem respostas para todas as perguntas, eles saem de casa para adorar Jesus, eles saem de casa para ouvir Jesus, eles saem para ir à presença do Senhor. Amém? Mas há um segundo grupo de pessoas, para quem o Senhor naqueles 40 dias vai se revelar.
Olha o que diz o versículo 18. Olha o que diz o versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, Evangelho de João capítulo 20, versículo 18, que vira o Senhor e que lhe dissera isto. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde os discípulos com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, o que ele disse, meus irmãos? Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Irmãos, aqui diz que o Senhor Jesus fala para Maria Madalena, vai lá e avisa os discípulos, que você viu o Senhor. Ela vai, e quando ela chega, os discípulos estão trancados dentro de casa, ok? Amém, meus irmãos? Mas a palavra diz que na tarde daquele dia, o Senhor Jesus, ele atravessa a parede, ele entra sem abrir a porta, estava tudo trancado, mas ele entra, se apresenta no meio deles, aleluia. Aqueles que estavam com medo, aqueles que estavam trancados, aqueles que estavam paralisados, e Jesus se apresenta no meio deles, de repente, pá, ele aparece, de repente, pá, eles olham e falam, quem abriu a porta? E eles olharam, está com as mãos furadas, está com o lado furado, é o Senhor, ele fala, calma, não tenham medo, paz seja com vocês. Sabe quem é esse segundo grupo de pessoas para quem o Senhor Jesus se manifesta? São aqueles que ficaram paralisados por causa do medo, são aqueles que se trancaram por causa do medo, são aqueles que não foram como Maria, nem Joana, nem Maria Madalena, elas foram mesmo assim, mas eles ficaram, e mesmo para aqueles o Senhor Jesus se manifestou, para mostrar para mim e para você, para nos dar uma palavra de esperança, para dizer para mim e para você, mesmo que você tenha ficado com medo, mesmo que você tenha ficado confuso, mesmo que você tenha ficado chateado comigo, eu vou até você. Então esse segundo grupo de pessoas representam aqueles que ficaram em casa, mas estavam com medo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nem sempre a gente vai ter força para se levantar, nem sempre a gente vai ter aquele ânimo, fala a verdade, nem sempre a gente vai estar com aquela disposição, não, hoje eu vou para o culto, eu vou adorar o Senhor. Quantas vezes você falou assim, eu vou ficar em casa, eu não vou não tem motivos para ir para a igreja, eu estou muito triste. Quantas vezes você falou isso? Mas o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor nunca vai nos abandonar. Quem está entendendo, diga glória a Deus, meus irmãos. Ele aparece no meio da sala. Deixa eu falar algo para você, que aqui tem uma aplicação também muito forte. As portas estavam fechadas, amém? As portas estavam trancadas, ou seja, não tinha acesso, mas o Senhor Jesus entrou. Tem situações na nossa vida que nós não vemos acesso. Quantas vezes uma mãe olha para o seu filho, e o filho está trancado, vivendo num mundo paralelo, talvez ali envolvido num entretenimento, num celular, envolvido em tantas coisas do mundo, e a mãe e o pai pensam assim, como que eu vou entrar no coração do meu filho, como que eu vou falar para ele, como que eu vou falar para ela, como que eu vou mostrar para ela, que o que ela está fazendo é perigoso, ou que essa amizade com quem ela está se relacionando, pode trazer um problema, mas eu não consigo acesso, eu não consigo entrar, ela se tranca, ele se tranca, é verdade ou não é, pai? É verdade ou não é, mãe? Os nossos filhos convivem com a gente e parece que eles estão num mundo paralelo ao nosso. Na frente da gente, na casa da gente, eles são uma bênção, eles são obedientes, eles nos honram, eles nos respeitam, mas parece que fora dos nossos olhos eles estão vivendo num outro mundo. É verdade ou não é, mãe?
É verdade ou não é? A gente parece que não consegue acessar o coração deles, a gente parece que não consegue entrar no coração deles. Mas eu creio que de repente, numa hora dessa, Jesus vai entrar, Jesus vai tocar no coração, Jesus vai entrar mesmo com porta fechada, mesmo com coração fechado, mesmo com mente fechada, mesmo com visão fechada, Jesus vai entrar. De repente ele vai estar ali no celular, ou ele vai estar ali, ou ela vai estar ali na internet, e daqui a pouco Jesus vai entrar e vai falar com ela. Quem está compreendendo isso aqui, irmãos? Talvez é a esposa que não consegue mais ter acesso ao coração do marido, ou o marido que não consegue mais ter acesso ao coração da esposa. Estão cada um vivendo no seu mundo, de um lado de um sofá, de um lado do outro. Talvez as pessoas já estão criando ali uma redoma de proteção para que ninguém entre naquela situação. Mas o Senhor Jesus pode entrar, Ele pode quebrantar, Ele pode mudar o coração. Quantas pessoas muitas vezes você quer aconselhar, mas a pessoa está com o coração fechado, é verdade ou não é? A pessoa está com os ouvidos fechados, com os olhos fechados, com o coração trancado, o coração tão duro. E você pensa, meu Deus, se essa pessoa continuar assim, o final vai ser trágico. Talvez se você está lidando com alguém assim, você pode dizer para essa pessoa, você crê em Deus? Você crê que Deus pode quebrantar seu coração? Você crê que Deus pode mudar teu coração? Você crê que Deus pode convencer você desse pensamento errado e te colocar no caminho certo? Diga isso para a pessoa. Eu tenho uma certeza absoluta que aquela pessoa vai responder para ela mesma, realmente só Deus pode mudar meu coração. Que bom que é só Deus que pode mudar o coração, é a pessoa certa. Quem está entendendo, irmãos? O problema é que a gente quer ser Deus, a gente quer convencer a pessoa, a gente quer abrir a cabeça da pessoa, mas só o Espírito Santo é que convence. E foi exatamente o Espírito Santo que entrou dentro daquela casa fechada. O Senhor Jesus se apresenta e fala assim, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo disso isso, versículo 22, ele soprou e disse, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Você crê no Espírito Santo? Que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo está entrando. O Senhor não vai dar apenas a sua paz, Ele vai te dar a força e o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que vai abrir esse cadeado, que vai quebrantar esse coração. Então, se você crê na ressurreição, se você crê que Jesus está vivo e não vai te abandonar, você acredita que a palavra final não é a morte, a palavra final não é o divórcio, a palavra final não é a doença, não é o desemprego, não é a falência, não é a depressão. A palavra final é o que sai da boca de Deus dizendo para você, paz seja convosco, eu te entrego, eu te envio, eu te abençoo com meu Espírito Santo. Essa é a palavra final. Olha o que diz o capítulo 14, versículo 18 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, diz assim, não vos deixarei órfãos, eu voltarei, eu não vou te abandonar. E olha o que diz o versículo 26, mas, versículo 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará tudo que vos tenho dito. Aí agora o que diz o versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que é isso? Está tudo conectado, paz com o Espírito Santo, está tudo conectado, gente. Ressurreição com paz, com vida.
Agora, ao nosso derredor existe um adversário. Existe um diabo com setas inflamadas, lançando dúvida, lançando medo, lançando ameaças no nosso coração, dizendo que a gente vai perder, que a gente vai morrer, que a gente não vai conseguir, dizendo que esquece, não, para de ir para a igreja, isso não adianta de nada, dizendo não adianta orar, não adianta buscar, é melhor fazer isso, fazer aquilo. É o inimigo das nossas almas, querendo nos tirar do foco, querendo nos tirar do alvo, querendo nos tirar do propósito, querendo ver você trancado dentro de um quarto, querendo ver você trancado dentro de um quarto escuro, querendo ver você indo para outros lugares que não pertencem mais a você. Como diz aquela música, eu já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor do que a presença de Deus. Aleluia. E o que você precisa é dessa paz, a paz que excede todo entendimento, que é produzida pela presença do Jesus ressurreto, vivo do nosso lado presente, e na pessoa do seu Espírito Santo. Se você acredita na ressurreição de Cristo, você crê que não há limite para aquilo que Deus pode fazer, e do pior lugar Ele pode transformar num lugar de bênção para a sua vida. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, irmãos, não por mim, mas pela palavra dEle. Nós dependemos do Espírito Santo, nós confiamos no Espírito Santo. Então Jesus se revela para aqueles que mesmo com medo, mesmo confusos, saem de casa para se encontrar com Ele. Mas Jesus também se revela para aqueles que mesmo com medo, mesmo trancado, estão paralisados, mas não abandonados. Uma hora, pá! Uma hora Ele aparece, uma hora Ele fala, uma hora o Espírito Santo toca, uma hora tudo muda. Mas tem outro grupo de pessoas aqui para quem Ele aparece. Olha o versículo 24. Olha o versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12. Coloca lá por favor, João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. Naquela casa onde estavam trancados só tinha 10, eram 12 discípulos, Judas tinha morrido, se suicidou, se enforcou, e Tomé não estava naquele dia. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, ou seja, Tomé chegou, preste atenção irmãos, preste atenção, Tomé chega, não estava com eles quando Jesus veio, volta lá ao versículo 24, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, Tomé, nós vimos o Senhor, Tomé. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Olha o versículo 26, meus irmãos. 8 dias depois, diga 8 dias depois, irmãos, presta atenção, nada na Bíblia está por acaso. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles quem agora? Tomé. Chegou Jesus, as portas fechadas, apresentou-se no meio dele e disse o quê? Pai seja convosco. Depois disse a Tomé, Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-me no lado, não sejas incrédulo, Tomé, mas crente, por isso que você é crente, você é aquele que crê. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Irmãos, esse é o terceiro grupo de pessoas para quem o Senhor Jesus aparece. Sabe qual é o terceiro grupo? Para aqueles que perderam a primeira visitação. Eu vou repetir. Jesus aparece para aqueles que perderam a primeira visitação e precisam de uma segunda chance.
Jesus aparece para aqueles que precisam de uma segunda chance. Que é isso, minha gente? Que é isso? Quando Jesus aparece para os 10, faltava um. Quem faltava? Tomé. Tomé perdeu a oportunidade da vida dele. Tomé faltou o culto mais importante, que o pregador nada mais, nada menos seria o Jesus ressurreto. Tomé perdeu o culto que não podia faltar. Quando Tomé chega, ele encontra todo mundo alegre, todo mundo cantando, todo mundo pulando, e ele olha: ué, gente, cadê o luto de vocês? Cadê a angústia? Cadê a dor de vocês? Cadê o sofrimento? Cadê as portas fechadas? Cadê? Vocês estavam tudo triste, vocês estavam tudo desanimado. O que aconteceu com vocês? Vocês estão diferentes. Aí uns devem ter dito: ô Tomé, você não sabe de nada, rapaz. Jesus veio aqui, Ele soprou sobre nós, recebemos o Espírito Santo, e de repente, todos estavam avivados, mas Tomé não estava. De repente, todo mundo estava transformado, mas Tomé não. De repente, todo mundo estava alegre, mas Tomé estava com cara de minhoca. De repente, todo mundo curado do luto, mas Tomé não. De repente, todo mundo motivado, Tomé não. É por isso que você não pode faltar ao culto, meu irmão. Você não está entendendo. Porque quem vem para o culto não volta para casa da mesma forma. Quem vem para o culto se encontra com Jesus ressurreto. Quem vem para o culto se encontra com a vida na vida, se encontra com a alegria do céu, se encontra com a paz que excede todo entendimento. Quem vem para o culto recebe uma palavra que enche o coração e transforma a alma. Quem vem para o culto volta para casa diferente. Agora, quem ficou em casa e não veio para o culto não consegue discernir a alegria de quem esteve no culto. É simples assim, pode tentar explicar, pode tentar falar, mas só sabe quem veio, quem experimentou, quem ouviu, quem estava na hora quando Deus falou. Pode até ouvir o vídeo depois, pode até ouvir a palavra depois, pode até ouvir o áudio depois, mas nada se compara do que você está na hora, no lugar, quando a palavra é liberada e Jesus se manifesta. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, aleluia. Cuidado para você não faltar o culto. Quem falta o culto fica para trás. Diga para o irmão que está falando: irmão, quem falta o culto fica para trás. Cuidado para você não tirar férias de Deus, da presença de Deus. Porque quem tira férias da presença, quem tira férias do culto, quem tira férias da comunhão, quem tira férias da congregação, fica desatualizado. O mover está acontecendo, o mover está empurrando a gente, o mover está nos levando, o mover está nos impulsionando, e quem não participa do mover, fica desatualizado. Tomé estava desatualizado. E já viu uma pessoa desatualizada? É uma pessoa deslocada. Já viu uma pessoa deslocada? Já viu uma pessoa quando está numa festa, ela está deslocada? Já viu uma pessoa quando vai numa festa, ela não conhece ninguém, ela vê todo mundo conversando com todo mundo, ela vê todo mundo falando com todo mundo, ela vê todo mundo batendo, e ela fica ali sozinha: eu não conheço ninguém. Ela está deslocada. E tem muito crente assim, deslocado na casa de Deus. Tomé perdeu o maior avivamento da história. Ele perdeu o sopro do Espírito. Foi o culto mais avivado. Ele perdeu aquilo. Ele estava deslocado. A pessoa deslocada é aquela pessoa que está lá no final da fila, com cara de sono. Tomé estava assim. Pedro estava cheio, Tiago estava cheio, João estava cheio, e Tomé estava como? Tomé estava como, irmão? Vazio. Vazio. Veja, irmãos, em nome de Jesus, Jesus está vivo.
Ele está aqui. Ele é o cabeça da igreja. O Espírito Santo habita em nós e entre nós. Ele está movendo a igreja. Ele tem uma agenda. Ele tem um dia, ele tem uma hora, ele tem um jeito, ele tem uma maneira. É a gente que tem que se adaptar à agenda dele, não ele que tem que se adaptar à nossa agenda. A gente é que tem que se esforçar para tomar posse do mover que ele tem, e não ele é que tem que atender o nosso capricho e falar, então tá bom, eu vou fazer. Você sabe, irmãos, e na igreja tem muita gente que vive assim, deixa sempre para depois eu vou, depois eu faço, depois eu participo, e vai sempre deixando para depois, e o Espírito Santo está movendo, o Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está trabalhando, ele vai deixando para depois. É uma coisa que a gente tem. Você vê, por exemplo, a gente abriu o carrinho não, já conhece no mercado digital, a gente abriu as vagas para o encontro de casais. Ele falou, irmão, só tem 50 vagas, dá logo o seu nome e garante sua vaga. Aí sempre tem aqueles que não dão o nome e deixa para depois. Vai para onde? Para a lista de espera. Guarda essa frase que eu vou te falar. Não espera para entrar na lista de espera. Não espera para entrar na lista de espera. Você entendeu, não? Não espera para entrar na lista de espera. Quando o Senhor falar com você, fala, Senhor, eis-me aqui, é agora, eu vou, não quero perder mais tempo. Não quero deixar para depois, não quero deixar para amanhã, não, Senhor, é agora, é agora, é agora, é agora, eu vou. Toma logo uma decisão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Tem muita gente assim, não consegue participar de uma célula, e se for para qualquer outra igreja vai ter célula, e se for para qualquer outro lugar vai ter trabalho, vai ter mover também. Se não participar aqui, não vai participar lá também não, participa aqui. Quem está entendendo? Não se esforça para fazer um curso da igreja. Irmão, você acredita que tem gente que é membro daqui a anos e nunca foi no encontro com Deus? Não sabe nem como é o encontro com Deus, e todo mundo volta animado, avivado, cheio de Espírito Santo, e a pessoa fica tentando entender o que aconteceu. Vai que você vai ver. Tem gente que nunca foi para trabalhar no encontro, e quem vai trabalhar no encontro, quando volta, volta completamente avivado. Você está entendendo, não? Tem gente que nunca foi numa conferência, nunca foi numa capacitação. Irmãos, o que não falta é oportunidades na vida da igreja para a gente se encher de Deus, se encher da presença, se encher da palavra. Qualquer igreja séria, qualquer igreja cheia do Espírito Santo, qualquer igreja que você vá, que leva a Deus a sério, o que não vai faltar é atividade. É verdade ou não é? É conferência, é encontro, é célula, é congresso, é eles têm outros nomes, mas é todo o mesmo propósito, buscar o Senhor. Então o problema não é você mudar de igreja, o problema é você entender que tem que ser igreja, tem que se envolver com a igreja, tem que participar da igreja, tem que estar no mover. Por isso que estava todo mundo dançando e Tomé murmurando, estava todo mundo sendo avivado e Tomé querendo entender. Todo mundo vendo o futuro e Tomé vivendo do passado. Enquanto você insistir em se ausentar da manifestação de Deus, você vai continuar vendo pessoas cheias e você vazio. Enquanto você continuar querendo ser um espectador sem compromisso, apenas sendo um turista de igreja, fazendo o que você quer, você vai contemplar o que Deus está fazendo na vida de outros, enquanto você será um sepulcro caiado. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus veio para buscar você que está lá no final da fila e falar: filho, eu não quero deixar você para trás. Vamos também, filho, vamos também. Eu quero entrar na linha do tempo da sua história e pegar você lá de trás e botar lá na frente. Irmãos, tem gente que chega na igreja hoje, em pouco tempo já está liderando, já está pregando aqui em cima, já está fazendo a obra, já está discipulando, já está trabalhando em vários setores. E tem gente que já está há muito tempo, que poderia estar fazendo muita coisa, mas não faz. Mas Jesus está pegando essas pessoas que estavam lá atrás e colocando, trazendo aqui para frente. E fala: eu não desisti de você.
Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Aí alguém tem que pensar assim: pastor, mas eu não me preocupo com isso, pastor, eu só quero participar do culto. Não, tem que se preocupar sim. Tem que se preocupar sim. Porque o Espírito Santo quer se mover através da sua vida. Diga glória a Deus. Deus também tem um recomeço para a gente. Jesus também se ressuscita e aparece para aqueles que estão no final da fila. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Jesus vai te tirar lá do final da fila. Fala para ele. Lá do final da fila. Sabe o que é lindo nessa história? Jesus apareceu quantos dias depois para Tomé, meus irmãos? 8 dias. Ei, Tomé teve que esperar quantos dias? Imagina a tortura para Tomé ter que esperar 8 dias. Por que ele não aparece logo? Por que ele não faz logo para mim o que ele fez com os discípulos? Por que ele não se move aqui? Não vai esperar 8 dias. Mas chegou. Agora, sabe o que é lindo nessa história? Presta atenção, irmãos. Presta atenção, isso é lindo demais. Jesus já tinha ido naquela casa. Ele já tinha se manifestado naquela casa. Ele só tinha 40 dias. Ele já tinha feito tudo que tinha que fazer naquela casa, mas ele voltou de novo naquela casa, só por causa de uma pessoa, Tomé. Temos que valorizar ou não as chances que o Senhor nos dá. Se você está aqui hoje, é porque você faz parte dessa segunda chance. Irmão, coloca a mão no arado e se lança. Se lança. E Jesus disse para Tomé: Tomé, eu tenho um recomeço para você. Vem cá, Tomé. Você era o último, você faltou naquele dia, você não foi em nenhuma conferência. Você não fez nada, Tomé. Imagina, talvez Jesus falava assim: Tomé, você é um vacilão mesmo. Você é um reclamão, Tomé. Toca aqui nas minhas feridas. E porque eu te amo, e porque eu tenho planos para você, Tomé, eu vou te resgatar. Irmãos, Jesus vai voltar para buscar a gente, mesmo a gente não tendo compromisso com Ele como deveria, mesmo a gente não respondendo na hora que tinha que responder, mesmo a gente colocando outras coisas como prioridade, Ele vai voltar para nos buscar. Muitos vão ser como Tomé, que o Senhor vai ter que voltar. E Ele vai voltar, entende? Isso é para a gente ver que o Senhor, Ele sempre vai dar uma segunda chance para a gente. Se lance, irmãos. Aí Jesus explicou também a Tomé: olha só, você está crendo porque você está vendo, mas bem-aventurado aqueles que nunca viram. Ele estava falando de quem ali? Da gente, fala de mim, porque a gente nunca viu, mas a gente creu. Por isso que o diabo tem uma raiva de você, por isso que ele nos odeia, porque nós somos mais felizes, nós somos mais bem-aventurados, porque você não viu, mas acreditou, você não tocou, mas acreditou, aleluia, e você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Deixa o Espírito Santo tomar conta do seu coração hoje, ainda dá tempo para você. Vire para a pessoa que fala assim: ainda dá tempo para você, Tomé. Fala para ele: ainda dá tempo para você. Então Jesus aparece para aqueles que estão com medo, para tu ver que o Senhor não nos abandona. Jesus aparece para aqueles que estão com medo, mas mesmo assim vai vê-lo. Jesus aparece para aqueles que estão paralisados, mas mesmo assim Ele vai até eles. Amém? Jesus aparece para aqueles que perderam a primeira chance, a primeira visitação, e precisam de uma segunda, mas ainda tem o último grupo de pessoas para quem Ele aparece. O quarto grupo. Olha lá o versículo 13 de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 13, aqui eu encerro. Aqui eu termino falando do quarto grupo de pessoas para quem o Senhor Jesus aparece. Lucas capítulo 24, versículo 13. Olha o que a palavra diz: eis que no mesmo dia
Iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era o que, meus irmãos? Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como, meus irmãos? Fechados, gente. Olhos fechados. Eles tinham olhos, mas não conseguiam enxergar, para que não os conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondeu um cujo nome era Cleopas e disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno. Foi homem profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, depois que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinham que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem iam para mais longe. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se então, que, meus irmãos? Os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, o Tomé já estava lá, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão, e lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, como deles fora conhecido no partir do pão. Sabe quem é esse 4º grupo de pessoas para quem o Senhor Jesus se manifesta? Para aqueles que um dia foram alguma coisa, mas abandonaram tudo. Aqueles que um dia foram discípulos. Esse Cleopas e esse outro eram discípulos, mas eles abandonaram tudo. Quantas pessoas já estiveram entre nós como discípulos e hoje abandonaram tudo? Você conhece alguém assim? Gente que fala assim: não piso mais na igreja, não volto lá nem que me pague. Decepcionados, frustrados, desanimados. Interessante é que enquanto eles estavam andando no caminho, Jesus estava atrás dele ouvindo a conversa deles. Imagina a cena, os 2 discípulos no caminho de Emaús, a famosa história, e Jesus atrás ouvindo o que eles estavam falando. E Jesus se aproxima deles e fala assim: o que vocês estão falando aí? Aí eles falam: ó peregrino, que peregrino é você que não sabe as coisas que estão acontecendo? Jesus, aquele que era o Senhor, o Salvador, foi preso, crucificado, aquele que era poderoso, aquele que era profeta, e era o próprio Jesus que estava ouvindo eles falarem.
Eu fico imaginando Jesus atrás da gente, olhando para a gente e falando assim: o que você está vendo nesse WhatsApp aí? O que você anda falando com as pessoas aí, desse problema que você está passando? Que conversa você está jogando fora? Falando de derrota, falando de mim o que você não sabe, emprestando sua boca para o medo, para a incredulidade. Jesus está falando para mim e para você: não me coloque no mesmo saco daquelas pessoas que te abandonaram e que te decepcionaram, porque eu não sou igual a elas. Não me coloque no mesmo pé de comparação com aquelas pessoas que te traíram, te decepcionaram. Eu não sou igual a elas, não. Jesus está olhando para a gente, o que a gente está fazendo. É isso, é isso. Os discípulos andando e Jesus ali, o que eles estão falando? E Jesus começa a falar com eles, e começa a falar com eles, e começa a falar com eles, e ele fala: ó nécios, ó tardos de coração, porventura não convinha que o Cristo que padecesse essas coisas entrasse para a sua glória. E ele vai falando, e de repente eles convidam Jesus para entrar em casa, e no meio da ceia Jesus pega o pão e parte. Jesus pega o pão e parte. A música parou aí, me ajuda aí, por favor. Jesus pega o pão e parte. Quando Jesus pega o pão e parte, eles chegam à seguinte conclusão. Eles dizem assim: ninguém parte o pão como ele parte. Ninguém faz como ele faz. Era o Senhor que estava com a gente o tempo todo, mas a gente não sabia. Se bem que enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Enquanto ele falava, algo dentro de nós se mexia. E a Bíblia diz que naquele momento os olhos deles foram abertos. E Jesus desapareceu da frente deles. E eles seguiram, e eles voltaram para Jerusalém. Irmãos, o que eu quero concluir com isso? Jesus vai fazer uma coisa tão tremenda na sua vida. Ele vai fazer de uma forma tão particular, tão peculiar, que você não vai ter dúvida que é Ele que está fazendo. Você vai entender: só tem uma explicação para isso: Jesus. Só tem uma explicação para isso: é o Senhor. É o Senhor. E os nossos olhos serão abertos, e nós veremos, irmãos, que aquele que morreu, Ele ressuscitou, para nunca mais nos abandonar, e está do nosso lado, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqueles discípulos deixaram de seguir ao Senhor, eles abandonaram o seu chamado, eles ficaram decepcionados, eles deixaram de acreditar, mas foi para eles que o Senhor se revelou, foi para eles que o Senhor voltou. Amém? Quantos precisam ouvir uma palavra como essa? Quantos líderes precisam ouvir uma palavra dessa? Quantos pastores precisam ouvir uma palavra como essa? Quantos irmãos que já estavam servindo na obra de Deus e pararam precisam ouvir uma palavra como essa? Então eu quero perguntar para você. Eu não sei se você é aquele que veio encontrar Jesus mesmo com medo, com dúvidas, mas mesmo assim você saiu de casa. Ele vai te encontrar. Talvez você é aquele que um dia ficou trancado, fechado e paralisado. Jesus também veio te encontrar. Talvez você é aquele que perdeu muitas oportunidades, como Tomé, se sentiu deslocado, viu todo mundo avançar e você ficando para trás. Se você quer recuperar o tempo perdido, Jesus está te dando uma segunda chance. Ele também vai se apresentar a você. Ou talvez você é como Cleopas, que já teve um currículo, uma história, abandonou tudo, decepcionado com a igreja, decepcionado com o pastor, decepcionado com o líder, mas o Senhor também vai se apresentar a você, dizendo: eu voltei para te buscar, eu estou vivo, e eu não vou te abandonar. Quem recebe essa palavra hoje?
não deixa nada te paralisar. Enfermidade, pessoas, situações. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para completar. Você poderia estar mais longe, mas com Cristo, a gente nunca perde. Ele vai fazer você recuperar o tempo perdido e vai te colocar no lugar que está separado para você. Quem recebe essa palavra hoje? Fique de pé no seu lugar. Aplauda ao Senhor Jesus.